Se você procurar por São Tomé das Letras na internet, vai encontrar fotos de pôres do sol deslumbrantes. Hippies vendendo artesanato na praça. Lendas sobre portais dimensionais e grutas que supostamente levam até Machu Picchu. As pessoas vão para lá em busca de paz, de energia, de uma conexão mística com a natureza. Eu também fui por isso, mas o que eu encontrei não tinha nada de iluminado. Faz 3 anos que eu não durmo com a janela aberta. Se o tempo esfria e a neblina começa a descer pela rua da minha casa, eu tranco as portas, fecho as cortinas e ligo a televisão no volume máximo. Eu preciso de barulho, qualquer barulho. Porque se o silêncio se instalar, eu sei que vou ouvir aquele som de novo. O som de pedras esmagadas. O som de passos lentos. Meu nome é Tiago. Eu sou, ou era, menos fotógrafo de natureza. Meu projeto de mestrado envolvia documentar formações geológicas antigas do estado de Minas Gerais. São Tomé era uma parada obrigatória. A cidade inteira é construída sobre uma montanha de quartzito. As pedras de lá têm uma textura única, laminada, afiada. É um lugar antigo. Antigo, de um jeito que a mente humana tem dificuldade de processar. Eu não quis ficar no centro da cidade. Queria evitar o barulho dos bares e dos turistas. Aluguei um quarto numa pousada minúscula, bem afastada, pegando uma estradinha de terra batida, que ia em direção à Gruta do Labirinto. A pousada era tocada por um senhor chamado Elias, um homem de poucas palavras, rosto curtido pelo sol e pelas madrugadas frias da serra. A casa principal e os 3 chalés eram feitos de pedra sobreposta, sem cimento. Tinha um aspecto rústico, quase medieval. No meu primeiro dia, o clima estava perfeito. Céu azul, um vento gelado, mais suportável. Passei a tarde inteira fotografando as escarpas ao redor da propriedade. O silêncio ali era maravilhoso. Você só ouvia o vento, assobiando pelas frestas das rochas e o canto distante de algum pássaro. Foi no final da tarde do segundo dia que as coisas começaram a mudar. Eu estava explorando uma trilha não demarcada, a uns 2 quilômetros do meu chalé. Queria achar um ângulo novo para fotografar a entrada de uma caverna menor, que parecia uma fenda escura, rasgando a lateral da montanha. O sol começou a baixar, e em São Tomé, a temperatura despenca de forma violenta. E com o frio, veio a neblina. Quem não é da serra, não entende a neblina de lá. Ela não cai devagar. Ela engole você. Em questão de 10 minutos, o horizonte desapareceu. O azul do céu virou um cinza leitoso, espesso, sujo. Eu mal conseguia ver minhas próprias mãos se as esticasse muito à frente. Decidi que era hora de voltar. Guardei a câmera na mochila, apertei o casaco contra o corpo e comecei a caminhar de volta pela trilha de pedras. Foi então que eu ouvi chirk, chirk. O som de botas pisando no cascalho de quartz vinha de trás de mim. A uns 20 metros, talvez. Eu parei. O som parou no mesmo instante. Tem alguém aí? Eu gritei. Minha voz soou abafada, engolida pela névoa úmida. O eco não respondeu, nem os pássaros. O silêncio que se seguiu foi pesado, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração. Dei uma risada nervosa, achando que era algum turista perdido ou um morador local cortando o caminho. Voltei a andar. Chuck, Chuck, Chuck. Os passos voltaram, mas havia algo de muito errado no ritmo. Não era o passo de alguém caminhando normalmente. Era arrastado, lento demais. O espaço de tempo entre um passo e outro era longo, como se a pessoa estivesse medindo cada movimento com uma precisão doentia. E o impacto na pedra era pesado, muito pesado. Eu não sou medroso. Sempre andei no mato sozinho, mas meu instinto gritou. Um calafrio subiu pela base da minha espinha, eriçando os pelos da minha nuca. O cheiro do ar mudou. Deixou de cheirar a mato úmido e passou a cheirar a algo metálico, como ozônio, misturado com um odor acre de terra velha, de coisa guardada há muito tempo no escuro. Apertei o passo. Os passos atrás de mim não aceleraram. Eles continuaram no mesmo ritmo agonizante. Carrique, pausa, crique, mas a distância parecia encurtar, ignorando a lógica do movimento. Cheguei na pousada quase correndo.
com a respiração curta. Bati a porta do chalé, tranquei e fui direto para o banheiro lavar o rosto. A água gelada não ajudou a acalmar a taquicardia. Tentei me convencer de que era o isolamento brincando com a minha cabeça. À noite, fui até a casa principal para comer. Seu Elias estava na cozinha, passando café num coador de pano. Eu sentei na mesa de madeira rústica e, tentando parecer casual, comentei sobre a neblina e os passos. Elias parou. A mão dele, que segurava a garrafa térmica, congelou no ar. Ele não olhou para mim na hora. Demorou uns 5 segundos inteiros, olhando para a parede de pedra escura da cozinha, antes de virar o rosto. A expressão dele, eu nunca vou esquecer, era um misto de pena e de um pavor contido. Você olhou para trás, menino? A voz dele saiu baixa, quase um sussurro arranhado. Não, eu respondi, sentindo o nó na garganta voltar. A neblina estava muito forte, só apertei o passo. Ele suspirou, terminando de coar o café com as mãos trêmulas. Sentou na minha frente e cruzou os braços. Fez, Pam. Se você ouvir de novo, não olha, não para. E pelo amor de Deus, não vai para as pedras na madrugada. Ele tomou um gole de café preto. O pessoal da cidade grande acha que o mistério daqui é disco voador. Bobagem. O que tem nessa serra é mais antigo que a gente. A gente chama de Homem do Véu Branco. Eu dei um meio sorriso, esperando a história de assombração para turista. Mas os olhos do seu Elias estavam úmidos. Ele não estava contando uma lenda. Ele estava me dando um aviso de sobrevivência. Não é um homem de verdade, ele continuou. A voz grave. É uma coisa que mora dentro das grutas mais fundas. Ele só sai quando a neblina está tão grossa que você não consegue ver o chão que pisa. Chama véu branco porque, porque ele parece feito do próprio nevoeiro. Mas não é. Ele é alto, alto demais. Passa dos 3 metros. Magro que nem um osso de defunto. E a pele dele, ou que quer que cubra aquele corpo, balança no vento como um pano rasgado, branco e sujo. Seu Elias inclinou o corpo sobre a mesa, chegando perto de mim. O cheiro de cigarro de palha e café inundou meu nariz. Ele não ataca como bicho. Ele não corre. Ele escolhe ele segue, e ele fica parado, no meio das pedras, só observando. O silêncio dele enlouquece. Ele fica lá, imóvel, te olhando com um rosto que não tem olho nenhum. Se você vê ele de longe, e ele só ficar parado, você tem chance de ir embora. Mas se ele dar um passo na sua direção depois que você fizer contato visual, Elias engoliu em seco. Aí não tem reza que salve. O corpo da pessoa nunca mais é achado. Só a roupa, dobradinha, na entrada de alguma caverna. Eu não dormi naquela noite. Deitei na cama com as roupas do corpo. O chalé não tinha aquecedor, e o frio entrava pelas frestas das janelas de madeira. O vento uivava do lado de fora, batendo nas pedras como se quisesse derrubar as paredes. E a cada vez que o vento diminuía, eu prendia a respiração, escutando o cascalho. Por volta das 3 da manhã, o vento parou completamente. Um silêncio sepulcral engoliu o mundo. Era um silêncio tão absoluto que meus ouvidos começaram a zumbir. E então, eu ouvi. Crique. Vinha da rua, bem na frente da janela do meu chalé. Crique. Meu coração bateu tão forte que eu juro que eu via o sangue pulsando nos meus tímpanos. You know me, man. Fiquei deitado de costas, os olhos arregalados, cravados no teto de madeira. O som parou. Eu lentamente virei a cabeça para a janela. Havia uma pequena fresta na cortina. O luar fraco lutava para atravessar a neblina lá fora, e cobrindo a luz, projetando uma sombra imensa e distorcida contra o vidro do meu chalé, havia uma silhueta. Ela ocupava a janela inteira e subia, além do telhado. Era estupidamente alta. Não havia ombros normais. Os braços desciam como galhos finos e mortos, alongados até que seria a altura do chão. E algo pendia daquela figura. Tiras, retalhos pálidos que não se moviam, porque não havia vento. Ela estava low parado, de frente para minha janela. Eu fiquei paralisado. Aquele terror primitivo de presa diante do predador tomou conta de mim. Eu não conseguia piscar. Não conseguia chorar. Eu só tremia incontrolavelmente.
enquanto o cheiro de ozônio e terra podre começava a invadir o quarto, penetrando pelas frestas da janela. Ele ficou ali por horas, imóvel, um monumento de carne pálida e pesadelo, apenas existindo ali fora. Quando o primeiro raio de sol pálido clareou o céu, a sombra simplesmente se desfez, como se a luz a tivesse dissolvido. Eu levantei de um pulo, jogando tudo dentro da mochila de qualquer jeito. Câmeras, roupas, cabos. Não queria saber do projeto, do mestrado, de nada. Eu só queria fugir. Saí do chalé correndo. A neblina ainda estava baixa, na altura dos joelhos, mas dava para ver o céu. Joguei as coisas no porta-malas do meu carro, um Uno alugado. Entrei, tranquei as portas e girei a chave. O motor tossiu, engasgou e morreu. Tentei de novo, e de novo. A bateria estava morta, completamente drenada. Bati no volante, xingando, chorando de frustração. Olhei para a casa do seu Elias. Estava trancada. Não havia fumaça na chaminé da cozinha. A caminhonete dele não estava lá. Ele devia ter ido para a cidade antes do amanhecer para comprar suprimentos. Eu estava sozinho. Peguei apenas a minha carteira, o celular sem sinal, obviamente, e a chave do carro. Resolvi ir a pé até o centro da cidade. Eram cerca de 8 quilômetros pela estrada de terra. Se eu andasse rápido, chegaria em menos de 2 horas. Comecei a caminhar. O ar estava gelado, cortando meu rosto e rachando meus lábios. A estradinha serpenteava pelo meio das montanhas, ladeada por formações rochosas imensas, que pareciam rostos deformados, vigiando o caminho. Nos primeiros 20 minutos, tudo correu bem, mas São Tomé é traiçoeira. O tempo virou de repente. Uma massa de ar frio desceu da serra, e a neblina que estava no chão subiu, espessa, furiosa. Em segundos, o dia virou um fim de tarde sombrio. A visibilidade caiu para uns 3 metros. Eu comecei a correr. O pânico já não era uma semente. Era uma árvore inteira, enraizada no meu peito. Eu tropeçava nas pedras, esfolando as mãos, levantando e continuando a correr cego por aquela sopa branca. Até que eu tive, Cooper. No meio da estrada de terra, a uns 5 metros de mim, havia algo bloqueando o caminho. No começo, achei que fosse um pilar de pedra, mas pedras não balançam. Era ele, o homem do véu branco. Ele estava parado, exatamente no meio da trilha. Eu finalmente vi a criatura com clareza maldita. Ele não usava roupas. O que o seu Elias chamou de véu branco era, na verdade, a pele dele. Uma pele translúcida, cinzenta e doente, que pendia em grandes dobras frouxas do corpo esquelético, rasgando-se em tiras ao redor dos joelhos e dos cotovelos, balançando lentamente no ar sem vento. Ele devia ter uns 3,5 metros de altura. As pernas e os braços eram desproporcionais longos de meio, com mãos que terminavam em dedos finos e pontiagudos, que quase roçavam o chão. Mas o rosto, meu Deus, o rosto. Não havia olhos, não havia nariz, apenas uma depressão côncava e lisa, onde deveria estar a face, como se a pele estivesse esticada sobre um crânio oco e logo abeguizo. Um buraco negro, um rasgo vertical no lugar da boca, que não se movia, mas de onde exalava aquele cheiro insuportável de terra antiga e morte. Nós ficamos ali. Frente, o silêncio absoluto retornou. Nem o som da minha própria respiração eu conseguia ouvir. O tempo parou. A gravidade pareceu pesar o dobro. Eu lembrava das palavras do seu Elias. Se ele dar um passo na sua direção, depois que você fizer contato visual, não tem reza que salve. A criatura não tinha olhos, mas eu sabia que estava me olhando. Eu sentia a pressão daquele olhar físico, esmagando minha sanidade. Senti uma gota de suor gelado escorrer pela minha têmpora. Meus músculos estavam travados em um espasmo doloroso. Lentamente, com um movimento que parecia durar uma eternidade, a criatura ergueu a perna direita. A junta do joelho estalou com um som úmido e doentio, e ele deu um passo na minha direção. O som do pé monstruoso batendo na terra menos um estrondo surdo quebrou a minha paralisia. Eu gritei. Um grito agudo, rasgado, animal. Dei meia volta e não corri pela estrada. Eu mergulhei direto no mato,
escalando as formações rochosas às cegas. Eu rasguei minhas roupas, cortei meus braços, pernas e rosto nos espinhos e nas lascas afiadas de quartice. Eu não olhava para trás. A neblina estava tão densa que eu não sabia onde era cima ou baixo. Eu só sabia que precisava subir, escalar as pedras, fugir das cavernas. Atrás de mim, eu não ouvia passos correndo. E isso era o pior. Eu ouvia aquele mesmo passo, calmo, lento, arrastado, mas que de alguma forma parecia estar sempre logo atrás da minha nuca. Creak. Pausa. Creak. Eu escorreguei em uma fenda, caindo cerca de 2 metros em um buraco entre duas rochas imensas. Bati a cabeça e desloquei o ombro esquerdo. A dor foi excruciante, mas a adrenalina abafou o pior. Fiquei encolhido ali, no fundo daquela vala de pedra, abraçando os joelhos, encolhido como um feto. Cobri a boca com as mãos ensanguentadas, para não fazer nenhum som. Lá em cima, na beirada da rocha por onde eu tinha caído, a névoa girou. A silhueta pálida apareceu. Ele olhou para baixo, para dentro do buraco onde eu estava. Ficamos assim por minutos. Horas, eu não sei. Ele me observando lá do alto. A respiração dele não fazia som, mas a fenda começou a se encher daquele cheiro de ozônio. A pele solta dele balançava, quase roçando no meu rosto lá embaixo. Eu fechei os olhos. Esperei o fim. Esperei que aquelas mãos longas descessem e me puxassem para a escuridão. Comecei a rezar o Pai Nosso mentalmente, misturando as palavras, chorando em silêncio até o rosto inchar. Mas nada aconteceu. Quando abri os olhos, a borda da pedra estava vazia. O sol estava finalmente conseguindo furar a neblina pesada, jogando feixes de luz dourada para dentro do buraco. Ele tinha ido embora. Eu fiquei lá dentro, até não aguentar mais a dor no ombro e a sede. Quando finalmente criei coragem para sair, escalei a pedra com um braço só. A neblina tinha dissipado. Consegui me orientar, e andei por mais 3 horas até encontrar a estrada principal, onde uma picape de moradores locais me encontrou. Eu estava coberto de sangue e vômito. Fui levado para o posto médico da cidade. Falei que tinha caído fazendo trilha. Ninguém questionou muito. Turistas sempre fazem idiotices nas pedras. Na mesma tarde, paguei um táxi com o dinheiro que tinha na carteira para me levar até a rodoviária de Três Corações. E de lá peguei um ônibus, direto para São Paulo. Eu nunca voltei na pousada. Nunca recuperei meu carro Minhas Rupees, nem meu equipamento fotográfico. Deixei para trás dezenas de milhares de reais em câmeras e lentes. O seu Elias, eu nunca mais vi. Tentei ligar para a pousada meses depois, mas o número constava como inexistente. Hoje, eu moro no centro de São Paulo, no 15º andar, Lã do Mato, longe das montanhas. Eu abandonei a fotografia. Trabalho com edição de vídeo agora, de casa. As pessoas dizem que traumas curam com o tempo, que a mente racionaliza o que aconteceu. Eu tentei me convencer de que foi uma alucinação causada pela altitude, pelo frio, pelo isolamento. Mas tem noites em que a temperatura cai. A cidade fica silenciosa de madrugada, e uma neblina fina sobe da rua, embaçando os vidros do meu apartamento. E quando isso acontece, não importa o volume da televisão. Não importa se eu estou no 15º andar, cercado de concreto e asfalto. Se eu chegar perto da janela e encostar o ouvido no vidro gelado, eu consigo escutar, vindo lá de baixo, da calçada molhada, creak, creak, o som da pele rasgada, balançando no ar. Ele sabe onde eu estou. Ele só está esperando a neblina ficar espessa o suficiente para subir.